Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a natureza missionária de Deus, segundo, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção, e terceiro, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 17, versículo de número 4, que diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. A verdade prática diz que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. O primeiro tópico, a natureza missionária de Deus. Primeiro subtópico, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, um lugar que Abrão não conhecia e nem sabia onde que era, quanto tempo que ele teria que caminhar, que ele teria que andar, que ele teria que viajar. Aí o versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, junto com a ordem vem também uma promessa pessoal para a vida de Abrão. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então quer dizer, veio uma promessa pessoal para a vida de Abrão, e também uma promessa coletiva através da vida de Abrão, se ele obedecesse, se ele cumprisse o chamado do Senhor. Lá em Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Então Abrão, que se tornou Abraão posteriormente, ele cumpriu o seu chamado, ele cumpriu o seu propósito. E Paulo também nos revela que bênção é essa, né? Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, ou seja, a bênção de Abraão ela diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a bênção. Tu serás uma bênção. Você que vai pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a bênção que Paulo está revelando, a bênção de Abraão aqui, que é o próprio Evangelho, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de uma família, que no caso Abrão e sua esposa, né, e o seu lar, Deus trouxe salvação para o mundo inteiro, através da vida dele, através do seu chamado, do propósito que Deus tinha com ele. Deus trouxe salvação para todo o mundo. Então a origem das missões transculturais ela está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. O segundo subtópico fala sobre a missão como atividade de Deus aqui no mundo. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano, o Deus poderoso, que se relaciona com o ser humano que é limitado. Ou seja, o que é relacionar? Relacionar é conviver bem. Então um Deus todo poderoso, ele se relaciona com o ser humano, ele convive bem com o ser humano que é completamente limitado. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então aqui nos mostra Deus se relacionando com Abrão. Deus ele desce para poder falar com Abrão, ele ter um relacionamento pessoal com Abrão. Então Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, o seu pacto, o pacto que ele fez com Abraão, que ele transcederia. O que é transcender? É ir além. Ele transcederia o cumprimento geográfico da promessa, ou seja, não era só para aquela região, não era só para aquela família, não, é para todas as regiões, é para toda a terra e são para todas as pessoas. Gênesis 17, versículos 5 e 8 diz assim: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto. Ou seja, Abrão significa pai elevado, pai exaltado. Agora, Abraão significa pai de multidão ou pai de um grande povo. Ou seja, em ti serão benditas todas as nações da terra. Todos aqueles que aceitam a Jesus são filhos de Abraão, são considerados filhos de Abraão. Versículo 8: e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão,
e ser-lhe-eis o seu Deus. Então não foi Abrão que escolheu Deus, mas sim o contrário. Da mesma forma que em João 15,16 diz assim, ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então da mesma forma que Deus escolheu Abraão, da mesma forma Deus nos escolheu. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Mas por que Ele nos escolheu? Para que nós vamos e demos fruto, e também que o nosso fruto permaneça. Então ele nos escolheu e nos nomeou, ou seja, nós somos filhos dele agora. Nós levamos o nome dele conosco, e é uma grande responsabilidade isso daí. Então Deus é o maior protagonista das atividades missionárias. Ele é o principal das atividades missionárias. Segundo aos Coríntios 5,19 diz assim, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Se você parar para analisar, Deus estava em Cristo, reconciliando, trazendo de volta o homem. Por quê? Porque o homem pecou, não é isso? Mas ao invés dele imputar os seus pecados, dele cobrar, dele entrar com juízo, com justiça sobre o homem, não. Ele estava reconciliando, ele estava trazendo o homem de volta, ele estava tirando o pecado do homem para poder reconciliar com o homem. E também, e Deus, além de ser o maior protagonista das atividades missionárias, ele também é o maior modelo missionário, porque ele foi o primeiro a fazer missões. Nós temos que seguir o exemplo dele. O terceiro subtópico fala sobre o nosso modelo missionário, como a gente acabou de dizer, né? Então o nosso principal modelo de missões é o próprio Deus, então é revelado nele, então cuja natureza missionária nos é demonstrada desde o Antigo Testamento, não é só no Novo Testamento não, desde o Antigo Testamento. O próprio Deus, é ele que fala, é ele que busca retornar, que o homem retorne até ele. Então Isaías 55,4 diz assim, eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Também Gênesis, do capítulo 3 até o capítulo 9, vai falar sobre a obra missionária de Deus no Antigo Testamento. O resumo desse tópico diz que Deus é um modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra, nesse caso Abraão e Sara. O segundo tópico fala sobre amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Se Deus não fosse amor, se Deus não tivesse amor por nós, o que seria de nós? Então o amor é a razão, é o princípio fundamental de Deus querer nos redimir, ou nos perdoar, nos libertar, nos limpar, nos salvar. O primeiro subtópico fala sobre o amor de Deus. 1 de João, capítulo 4, versículos 8 e o 16 diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus é o próprio amor. Então se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus, porque se Ele é amor, para que nós o conheçamos, nós temos que amar também, para entender. O 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Estamos em Deus e Deus está em nós. No Antigo Testamento nós vemos que o seu amor nós vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio 33:3. Na verdade, ama os povos, não é só Israel. Todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras, ou das palavras de Deus. Nós também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Quando Deus escolheu Israel, foi por quê? Foi por amor também, foi por misericórdia. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Isso aqui se refere quando Israel estava escravo no Egito, e ele trouxe o povo cativo para a terra de Canaã, para a terra prometida. Mas também se refere ao próprio Messias, ao próprio Jesus, que também foi para o Egito, e do Egito Deus o trouxe de volta, profeticamente falando. Deuteronômio 7:9 também diz assim. Aliás, antes disso, num processo de renovação de alianças, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. Porque tem Deus infiel? Tem, os outros deuses são todos infiéis. Esse é o único Deus fiel, o único Deus verdadeiro, que guarda a aliança, o concerto, o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Então no Novo Testamento, esse amor por todas as criaturas, ele é afirmado e também é ampliado. João 3,16, não é isso? Sabe de cor, não sabe? Pode repetir comigo se você... porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida
eterna. O segundo subtópico fala sobre a redenção no Antigo Testamento. Redenção, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Então, o redentor é aquele que paga o preço, o redimido é aquele que recebeu essa dádiva, esse presente, que foi pago, foi salvo, foi redimido. Então, redenção significa salvação, resgate do gênero humano por meio do sacrifício de Jesus. Então, Jesus, ele pagou o preço, ele derramou até a última gota de sangue. Quando o soldado furou o seu lado, saiu sangue, depois saiu água. Por quê? Porque acabou o sangue que Jesus tinha. Então, ele derramou até a última gota de sangue, por mim e por você, para que nós pudéssemos ser redimidos, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele se ofereceu, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício em nosso favor. Pode ser o que eu tenho que fazer para ser salvo? Acreditar, aceitar, receber, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é somente o meu Salvador, mas ele também é o meu Senhor. E como meu Senhor, ele diz o que eu tenho que fazer e eu preciso obedecer. Mas onde que ele diz o que eu tenho que fazer? Aqui, ó, a sua palavra está aqui para que nós conheçamos qual é a sua vontade e façamos e cumpramos o nosso objetivo como cristão. Então, no Antigo Testamento, a redenção ela está associada à vida familiar, vida social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Então, resgate para a libertação de um escravo, então faz parte da redenção, Levíticos 24, do 48 até o 55. Recuperação de um campo, a pessoa perdeu o campo, teve que vender, também faz parte, a redenção também faz parte disso aí, Levítico 25, do 23 até o 34. E o terceiro, resgate por um macho primogênito. Tem resgate? Tem resgate também. Êxodo capítulo 13, versículos do 12 até o 16. Isso aí é para você conferir aí, tá? E também resgate de alguém que seria condenado à morte. Tem esse resgate? Também tem esse resgate. Pensa bem. Todos nós estávamos condenados à morte, todos nós estávamos condenados ao inferno, ao lago de fogo. O que ele fez? Ele nos salvou, ele pagou o preço por nós, ele nos resgatou dessa condição. Aqui no Antigo Testamento está em Êxodo capítulo 21, versículos 28 até o 36. Então a Bíblia mostra também que Deus, agindo de forma redentora em favor do homem, quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal, lá em Gênesis capítulo 48, os versículos 15 e o 16, e também quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido, está lá em Êxodo capítulo 6, versículo de número 6. O terceiro subtópico fala sobre a redenção no Novo Testamento. Então falamos no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento. Então no Novo Testamento a redenção é realizada somente por meio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento as pessoas tinham que sacrificar animais, tinha todo aquele sistema, pecou, tem que pagar o preço, tem que derramar sangue, porque lá em Hebreus diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão. O que é remissão? Perdão de pecados. Então sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. No Antigo Testamento Jesus não havia vindo ainda. O que acontecia? As sombras, os tipos, era o que acontecia no Antigo Testamento. Então um animal era sacrificado, o sangue dele era derramado para que a pessoa pudesse ser perdoada. Na verdade, o seu pecado era coberto, não era tirado ainda. Depois veio Jesus, o sacrifício perfeito, derramou seu sangue por nós. Aí sim o sacrifício perfeito. Tanto que quando ele aparece, João o Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então os pecados eram cobertos. Depois que Jesus veio, os pecados são tirados, não são imputados em nós. Efésios 1,7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então nós somos redimidos, nós somos salvos através do sangue dele. A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E Hebreus 9,12 também diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, no caso do Antigo Testamento, mas por seu próprio sangue, está falando de Jesus aqui, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então ele não precisa, cada vez que eu peco, ele ir lá e se sacrificar de novo. Não precisa disso. Cada vez que eu peco, eu me arrependo, eu peço perdão e ele já me perdoa, porque ele já se sacrificou uma vez por todas, não precisa ficar sacrificando o tempo todo como no Antigo Testamento. 1 de Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então não foi com dinheiro, não foi com prata, não foi com ouro, não, mas como que foi? Mas com o precioso sangue de
Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse foi o sacrifício perfeito que pagou o preço por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos erros. Então a redenção ela só estará completa quando? Na segunda vinda de Cristo, ou na verdade no arrebatamento da igreja. Lucas 21, 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, a redenção final, a redenção do nosso corpo. E Romanos 8, 23 também diz, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, ou seja, quando Cristo nos levar juntamente com Ele, quando nós nos encontrarmos com Ele nos ares, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, juntos encontraremos com Ele nos ares. Aí sim, nosso corpo estará redimido, a nossa remissão estará completa. Então o plano da redenção do pecador, ele é glorioso, é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada. Aonde que está fundamentado isso aí? No amor de Deus. Está através do amor de Deus que a redenção aconteceu, está acontecendo e acontecerá também. O resumo desse tópico diz que o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e por isso é o fundamento das missões transculturais, é a base das missões transculturais. Terceiro tópico, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Primeiro subtópico, um Deus missionário. Deus é missionário? Com toda certeza. Desde o princípio ele vem anunciando a sua salvação. Desde quando Adão se perdeu, desde quando Adão pecou, desde quando Adão desobedeceu, desde quando Adão falhou, o que aconteceu? Deus já foi atrás dele. Adão, onde estás? Deus desceu e foi atrás de Adão. Deus estava procurando, Deus estava lançando a sua palavra para que Adão ouvisse e retornasse aos caminhos do Senhor. Deus já veio atrás do homem desde o princípio. Deus não tem problema com o pecado, quem tem problema com o pecado somos nós, porque Deus ele descia. Quando Adão estava agindo corretamente, Deus continuou descendo mesmo depois que Adão errou. Quem tem problema com o pecado somos nós. Por quê? Porque Adão foi e se escondeu. Deus continuou descendo, fazendo o que ele sempre fez. Adão não. Adão ele não foi ao encontro do Senhor. Quando ele pecou, ele se escondeu. Então o problema com o pecado é nosso, não é com Deus. Deus não tem problema com o pecado. O Antigo Testamento revela o Deus missionário. Então no livro de Gênesis Deus trata não somente com uma nação, não é só a nação de Israel especificamente falando, mas com toda a humanidade. Então primeiro, a queda do homem lá em Gênesis 3,15 diz assim, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, qual que é essa semente? Semente do bem e semente do mal. Lá na frente vai falar sobre Jesus, o bem e o mal, né? Jesus e o inimigo e o diabo. E segundo, uma outra parte aqui, o dilúvio, Gênesis 6,13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Mas o que aconteceu com Noé? Noé foi salvo, sua família foi salva. Aí o terceiro que também fala de eleição de um povo para abençoar todos os demais. Quando foi isso? Logo após a Torre de Babel. Então nesses três textos aqui, a gente vê a Torre de Babel, a gente vai ver aqui embaixo, né? Gênesis 12:3. Perdão, isso aqui é a parte de Abraão. Não anotei o texto, me perdoe. Então a eleição de um povo para abençoar todos os demais após a Torre de Babel. Então após a Torre de Babel, Deus escolheu um povo para que abençoasse todos os demais povos. Então, mas de qualquer forma, nesses três textos que nós citamos aqui, falando sobre a semente da mulher, falando sobre o dilúvio, falando sobre a Torre de Babel, nós vemos o que? Nós vemos a falha do homem, nós vemos também o juízo de Deus e também nós vemos uma promessa de Deus. Então o homem falhou, Deus tinha que enviar o juízo, então Deus já entrou com o juízo, com a justiça dele, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Aí depois ele ainda faz uma promessa, ele redime o homem e faz uma promessa para o homem: abençoarei os que te abençoarem, lá em Gênesis 12:3, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as nações da terra serão benditas, todas as famílias da terra serão benditas. Então o Deus missionário estabeleceu uma estratégia para abençoar todos os povos, por meio de quem? Através de Abraão. O segundo subtópico fala sobre a escolha de Israel e a sua missão. Então a escolha, como que Deus escolheu Israel? Por meio de Abraão, e através da fé de Abraão, Deus escolheu todo o povo de Israel, porque não existia nação de Israel. Israel foi a terceira pessoa aqui, o terceiro patriarca, não foi isso? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó foi mudado o seu nome para Israel. Então Deus escolheu a nação de Israel através de Abraão, através da fé de Abraão. E qual que é a missão? A missão é participar do plano de Deus
de redimir toda a humanidade. Então a missão de Israel era essa, só que infelizmente Israel falhou. Então Deus queria que a santidade de Israel ela atraísse o restante das nações, porém não foi o que aconteceu, né? O próprio Israel pecou, o próprio povo de Israel, ele quis guardar o que ele tinha só para ele, na verdade era para divulgar, era para passar adiante, era para ser uma nação missionária, mas não foi isso que aconteceu. Aí em Gênesis 17:8 diz assim, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Então a promessa foi invalidada, né? Por que ela foi invalidada? Então pela apostasia e pela infidelidade. Lá em Isaías 24:5 diz assim, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, quebrado as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Então foi invalidada a promessa? Foi porque o próprio povo quebrou a promessa. Então por isso Israel foi levado para o exílio na Síria. Lembra que o povo se dividiu em dois, a terra de Israel se dividiu em dois, Israel e Judá. Então ficou uma separação ali. Depois dessa separação, que aconteceu depois da morte de Salomão com seu filho Roboão, houve uma separação. Então Israel ele foi levado cativo, ele foi levado para o exílio lá na Síria, e alguns anos depois, ou em torno de 100 anos depois, Judá foi levado em cativeiro para Babilônia. Por quê? Porque transgrediram, porque não se mantiveram fiéis ao chamado do Senhor. Aí o terceiro subtópico fala sobre a escolha da igreja. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então não é só a nação de Israel, é todos os homens, são todas as pessoas, toda a humanidade aqui. Esse sempre foi o desejo de Deus, esse é o desejo de Deus, que todas as pessoas se salvem, que ninguém vá para o inferno. Esse é o desejo de Deus. Então a salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Então é isso que é, essa foi a promessa, abençoarei os que te abençoar. Essa é a promessa de Deus, o cumprimento dessa promessa é a salvação através de Jesus. Então a igreja herdou a incumbência, o dever divino de participar da evangelização do mundo. Esse dever é nosso, esse dever é meu e esse dever é seu, de evangelizar todo mundo. Não sei pregar, não sei falar. Viva o evangelho. Tem pessoas que vão olhar para a tua vida e vão querer conhecer o seu Deus através da tua vida, mas também o inverso é verdadeiro. Tem pessoas que vão olhar a vida de alguém e vai falar assim, ixi, para ser desse jeito aí, eu fico do jeito que eu estou mesmo. Então cuidado com a forma que você está evangelizando, mesmo sem palavras. João 15,16, novamente vou dizer assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, eu te dei nome, para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Deus está dizendo que não foi nós que escolhemos a Ele, Ele que nos escolheu. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, Ele nos amou primeiro e nos tirou do lamaçal do pecado, do charco de lodo. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ele está dizendo aqui que nós somos o sal da terra. Ele não está dizendo que nós seremos o sal da terra futuramente, posteriormente. Não, a partir do momento que você aceitou a Cristo, você já é sal. Aí, cuidado com a dosagem desse sal, cuidado com a espessura desse sal. Você não pode ser um sal grosso, você tem que ser um sal que tempere. Você não pode ser demasiadamente exagerado, mas também você não pode estar faltando, não pode ter nenhum desses extremos. Você tem que ser temperado, tem que ter um sal que ninguém perceba na comida. Quando o sal é colocado na comida, ele desaparece, ninguém consegue mais ver o sal, não é isso? Mas todo mundo sente o sabor dele. Quando está demais as pessoas percebem, mas quando está de menos as pessoas percebem também. Então temos que ter esse equilíbrio, tem que estar na nossa vida, e nós já somos, nós não seremos, nós já somos o sal da terra. O resumo desse tópico diz que a missão transcultural da igreja, a igreja que somos nós, ela está fundamentada no caráter missionário de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.